No ano de 2016, eu entrei para o programa de mestrado em Ciência para o Desenvolvimento Sustentável na Universidade de Linköping, localizada na Suécia, com duração de 2 anos. Hoje eu vou contar como foi fazer esse mestrado, como são os períodos, os semestres aqui divididos na Suécia e na maioria dos países europeus. Já vou dar um spoiler aí que não começa no mesmo tempo aí do Brasil. Como são as matérias, as provas, a minha tese, os colegas, e o relacionamento com os professores e também aquilo que eu fiz fora do mestrado, do programa de mestrado. Eu recebi a aprovação, a notícia que eu fui aprovada na bolsa de estudos lá por abril de 2016. Se você não sabe sobre essa história toda, que eu vim aqui para a Suécia por conta dessa bolsa de estudos integral, tem uma playlist aqui no canal chamada Vida na Suécia. Lá eu conto tudo, sobre as bolsas, aplicação para universidades na Suécia. Enfim, vai lá se você ainda não sabe dessa história, depois que você assistir esse vídeo, vai lá conferir toda essa história da bolsa e tudo mais. E antes, de receber a notícia que eu consegui a bolsa de estudos, eu já tinha aprovado a minha vaga na Universidade de Linköping e também outras universidades que eu fui aprovada. Eu tinha que decidir qual universidade que eu queria, fazer o mestrado, então eu já tinha confirmado a minha vaga e só estava esperando essa bolsa, para financiar todos os estudos e o custo de vida. Daí eu cheguei na Suécia em agosto, já fui para minha acomodação estudantil. A acomodação estudantil na Suécia chama corredor estudantil, porque você tem o seu quarto, você tem o seu quarto sozinho e o seu banheiro também, mas você divide a sala e a cozinha. E os quartos, ficam nos corredores, por isso que chama corredor. E você tá vendo o nome aí em sueco que chama Studentkorridor. E no primeiro dia de aula, lá começou por 1h15 da tarde. Sempre as horas acadêmicas começam com esses 15 minutos, então 1h15. 2h15, 3h15, as coisas sempre começam com 15 minutos, que tem uma razão histórica aí por trás. Se você quiser, deixa aqui nos comentários que eu posso contar aqui nos comentários para você. Então lá nós pudemos conhecer alguns dos professores, também os nossos colegas de mestrado, com quem nós iríamos ali compartilhar esses 2 anos. E começou lá, como eu falei, 1h da tarde, também nós conhecemos os veteranos, que eles nos levaram para fazer um tour ali no campus. E aí acabou o dia lá para 5h da tarde. E o chamado, segundo dia de aula, que foi realmente o primeiro dia de aula, que nós começamos já com matéria, já com coisa para ler, os professores já tinham postado coisas no sistema da universidade, então nós já tínhamos textos para ler, textos para discutir e tudo mais. E aí foi, 10h15, sempre com os 15 minutos aí. Começou 10h15 essa primeira aula e foi aí que nós vimos que era a única matéria que nós iríamos fazer nesse período. Sim, as matérias, pelo menos no meu mestrado, também a maioria dos mestrados aqui na Suécia, eu não posso falar que são todos, mas eu sei que a maioria funciona desse jeito. Você faz uma matéria por período. Então, essa matéria, que foi a primeira matéria que nós tivemos, ia começar lá em agosto e até outubro. Então, durante esse período, você só tinha essa matéria para se preocupar, o que eu acho muito bom, que você só foca nessa matéria. Você tem trabalho, só vai ser trabalho dessa matéria. Tem prova, só vai ser prova dessa matéria. Não lá que, como no bacharelado, que você tem, às vezes eu tinha 9 matérias por semestre, então as provas eram todas juntas, você ficava meio louco, E os semestres? As aulas, tanto nas escolas normais e nas universidades, não começam no mesmo tempo que no Brasil. No Brasil, os nossos semestres escolares começam ali por fevereiro. Aqui na Suécia já é diferente, o semestre começa ali para o fim de agosto e vai até o meio de janeiro. Então eles chamam esse semestre de outono. E o semestre que começa ali no meio de janeiro e vai até o meio de junho, eles chamam de semestre de primavera. E de junho a agosto são as férias de verão, europeias, então a maioria das universidades, das escolas, tudo em pausa, porque tem as férias de verão. Era um pouco complicado no começo, quando eu cheguei, porque o nosso outono não começa no hemisfério sul, eu digo, não começa no mesmo mês que começa no hemisfério norte, então é diferente. Aí eles ficavam falando assim,
Ai, é que no semestre de outono, no semestre de primavera. Ai, gente. Para quem vem do hemisfério sul pode ser bem complicado no começo, mas depois você se acostuma. E nos outros países europeus varia um pouquinho também quando inicia esse semestre de outono, esse semestre de primavera. Alguns começam ali por setembro, outros em outubro e outros em agosto, como é o caso da Suécia. Mas sempre assim por esse período. E a primeira matéria que eu tive chamava Perspectivas Críticas sobre o Desenvolvimento Sustentável. E como o próprio nome diz, né, nós trabalhamos muito essa visão crítica dos conceitos de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, de tantos conceitos que existem, né? E também os desafios de implementação da sustentabilidade e como compartilhar o conhecimento científico com a sociedade, né? De uma maneira que todos possam entender. E como na maioria das matérias que eu tive, acho que todas as disciplinas que eu tive, nós éramos apresentados a um caso real, né? Então, alguma coisa que poderia muito bem acontecer ou que foi baseada, né, em fatos que aconteceram, e nós tínhamos que solucionar esse problema. Então, todas as matérias nós recebíamos projetos para entregar, que fazia parte, né, da nota final baseado nisso, sempre coisa assim, colocar em prática. E falar um pouco assim das aulas antes de eu continuar com as outras matérias. Eu vou citar aqui não todas as matérias, né, porque ia ficar muito cansativo, mas eu vou citar algumas matérias e alguns exemplos para você ter uma ideia, né, do que se tratou esse meu mestrado. Mas a maioria das aulas, elas começavam de manhã e iam até no máximo 3 horas da tarde. Então, aí a partir das 3 horas da tarde você podia continuar estudando na sua casa ou na biblioteca, porque nós tínhamos que estudar no mínimo 40 horas semanais ali para dar conta de tudo. E uma outra matéria que eu tive chamava Desafios Ambientais e do Uso de Recursos. Então nós trabalhamos muito essa questão de perda de biodiversidade, segurança alimentar. E um dos projetos que nós tivemos que fazer foi justamente quantificar ali quanto seria desmatado, né, a área perdida em floresta, caso fosse construída uma rodovia na região ali de Rondônia, no Brasil. E para fazer esses projetos, nós utilizamos, né, muitas vezes, a maioria desses projetos eram baseados em sistema de informações geográficas, aqueles programas de geoprocessamento como o ArcGIS, QGIS, então ArcMap. Então nós utilizamos bastante, assim, a gente tinha laboratório e até a minha tese de mestrado, que eu vou falar mais pra frente, foi assim, eu utilizei muito geoprocessamento. Uma outra matéria que foi uma matéria muito densa, chamava-se Ciência Política e do Clima. Então era uma matéria dividida em duas partes, né? Você tinha a ciência do clima e a parte, né, da política do clima. Nessa parte da ciência do clima era assim bastante denso, né? E nós tivemos que apresentar, até fazer cenários de temperatura, de elevação de temperatura global, baseado ali em vários cenários de redução de emissão de gases de efeito estufa. E na parte da política do clima, nós tivemos um projeto ali para fazer parte, que nós representamos negociações climáticas, sabe aquelas negociações climáticas das Nações Unidas? Então, nós tínhamos papéis, né, para ali fazer, cada um podia representar ou um país, ou uma organização não governamental, ou uma outra organização, né? Então nós recebíamos lá um script, né, das coisas que nós tínhamos que defender e ali sentar na reunião com todos os colegas da sala e, né, fingir que nós estávamos lá ali numa negociação e que nós seríamos aquelas pessoas defendendo, né, aqueles princípios. E eu representei a Rede Internacional de Ação Climática, é uma rede que representa mais de 1.500 ações da sociedade civil e está presente em mais de 130 países, então, né, eu peguei esse papel aí para mim e defendi tudo isso. Outra disciplina chamava-se Gestão de Recursos e foi aí que nós tivemos bastante aulas de campo. Nós até fomos visitar uma empresa que faz esse serviço de coleta dos resíduos orgânicos, né, que as pessoas separam como restos de alimentos, de fruta, para produzir o biogás que vai então ser usado no transporte público da cidade. Para quem não sabe, tem um vídeo aqui no canal que eu explico esse sistema avançado de gestão de resíduos sólidos da Suécia, tá tudo explicado
explicadinho. Depois desse vídeo aqui, vai lá conferir. E um dos projetos também dessa disciplina foi estimar a contaminação da água em umas cavernas localizadas na Flórida por conta do uso de pesticidas, né, da agricultura e de outras atividades ali do uso da terra. E também nós utilizamos bastante geoprocessamento para estimar isso daí. E uma outra matéria que eu gostei muito, assim, utilizei bastante coisa na minha tese de mestrado, foi a matéria Visualização de dados sobre mudanças climáticas. Essa matéria nós fazíamos em um outro campus da universidade, então a gente pegava o ônibus, ficava 1 hora, né, do nosso campus, e nós tínhamos aulas num centro bem tecnológico. Você tá vendo as fotos, que tem um telão assim 360 e nós apresentamos o nosso trabalho final aí, ficou bem legal. E nessa matéria eu já aproveitei para começar a coletar e analisar alguns dados, né, que eu iria utilizar na minha tese de mestrado. E antes da tese, para te oferecer ainda mais suporte, você tinha 2 matérias que chamava Pesquisa em Ciência Ambiental parte 1 e parte 2, em que você ali começa, né, coletar também, analisar os dados que você precisa, a delinear o seu projeto, e também você já entra em contato com o professor, né, o professor que vai te orientar ali para sua tese. E no caso, né, da tese, você chega nesse mestrado, você não precisa ter um projeto inicial do que vai ser a sua tese para você ser aprovado nesse mestrado. Eu acredito que a maioria dos mestrados no Brasil são assim, né? Você apresenta um projeto primeiro, o seu projeto de tese, e aí você entra no programa. Aqui foi diferente, nós começamos a ter as matérias, as disciplinas, e aí você vai decidindo ao longo do programa como a sua tese vai ser, sobre o que você quer fazer. E também quem vai ser o seu orientador, né? Você vai conversando com os professores para ver quem tem disponibilidade, né? Também tem que ser rápido ali, porque senão os professores começam a ficar todos ocupados. Então, mas é assim, você não precisa ter o projeto antes, né, de entrar no mestrado. E antes de eu falar das provas, porque as provas também não eram do jeito que nós conhecemos aí no Brasil, né, que você senta, ou que a maioria das universidades aplicam, né? Você vai lá, senta, todo mundo vai para a sala e você fica lá, o professor fica olhando. Não era assim, as provas eram diferentes do que a gente conhece, eu já falo sobre isso. Mas antes eu vou falar da minha tese, né, do que foi a minha tese. E na minha tese eu identifiquei os municípios que seriam mais vulneráveis à elevação do nível do mar por conta das mudanças climáticas ali na costa, né, no litoral do estado de São Paulo. E eu utilizei vários indicadores socioambientais e econômicos, normalizei esses indicadores, né, para que eles pudessem ser comparáveis entre si. Utilizei bastante geoprocessamento e também as técnicas que eu aprendi lá no curso de visualização sobre dados de mudanças climáticas para apresentar os mapas finais. E você pode fazer o download da minha tese, tá aqui na descrição desse vídeo, se você quiser ler, né? Eu vou ficar muito agradecida. E se você quiser deixar também o seu feedback, o que você achou aqui nos comentários, também eu quero muito saber. E as provas, vamos lá, as provas. Eu tive uma matéria que foi como uma prova assim tradicional, né, do jeito que eu falei, que era uma prova que você ia na sala, aí você tinha um tempo para fazer a prova, o professor ficava lá olhando. Mas a maioria das outras matérias não tinha essa prova tradicional, era um outro tipo. E para esse vídeo não ficar muito grande, eu dividi ele em 2 partes. Então, se você tá vindo aí do futuro, vai lá conferir a parte 2. Mas se você tá aqui no dia que esse vídeo tá sendo lançado, eu vou lançar ele semana que vem. Então, se inscreva no canal para receber a parte 2 nesse vídeo. E eu separei aqui uma coletânea de livros para você que ficou interessado em todas essas matérias que eu fiz no mestrado. Eu separei aqui alguns livros com relação a essas matérias, né? Focando mais em livros em português para ser acessível para todo mundo. Então, entre os livros aqui tem A Vida Secreta das Árvores, Como Evitar um Desastre Climático, As Soluções que Temos e as Inovações Necessárias, do Bill Gates. É um livro super novo que acabou de sair. Um livro também da ativista Vandana Shiva. Então, é só clicar aqui no link que tá aqui na descrição. E se você comprar por esses links, você também acaba ajudando aqui o meu trabalho no canal.
E deixa o seu like e o seu comentário também. O que você achou até agora desse vídeo? Tem alguma dúvida sobre o que eu ainda não mencionei? Talvez eu vou mencionar no outro, mas deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Participe da campanha de apoiadores daqui do canal. Valorize o meu trabalho, que cada vídeo que eu faço aqui eu demando várias horas de trabalho, de fazer roteiro, pesquisa, edição, divulgação do vídeo. Então, a partir de R$1 por mês você pode apoiar o meu trabalho aqui de educação ambiental e sustentabilidade no YouTube. O link vai estar fixado nos comentários e também vai estar aqui na descrição. Então, até a parte 2 desse vídeo. Tchau!